Tenhamos compaixão das pobres almas do purgatório, as últimas vontades dos mortos. Meditação para o dia 29 de novembro. Somos obrigados a executar com justiça e consciência as últimas vontades dos nossos mortos. O que no leito de morte nos pediram, o que deixaram em testamento, seja respeitado, porque daremos contas severas a Deus dessa tremenda injustiça se lesarmos os direitos dos mortos e não cumprirmos suas últimas vontades. As pobres almas do purgatório são vítimas da justiça de Deus, porque devem expiar seus pecados, e muitas vezes são também vítimas das injustiças dos homens. Herdeiros que defraudam os bens dos mortos e nem se lembram de lhes sufragar a pobre alma com uma só missa. Filhos que discutem e se odeiam por uma miserável herança e cometem toda a sorte de injustiças, lesando-se mutuamente numa louca ambição, ao invés de em paz honrarem a memória dos pais e cumprirem as cláusulas dos testamentos. É uma das mais tremendas injustiças. Lesar os vivos é um pecado, mas lesar os mortos, tirando-lhes os sufrágios por injustiça, é um pecado que só pode atrair a vingança de Deus. Diz o Espírito Santo que haverá um juízo sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Que tremendo juízo e duro não há de ser o de quem defraudou os direitos dos mortos. Lesar um pobre, disse o quarto concílio de Cartago, é se fazer assassino do pobre. Que não será o que lesa o direito das pobres almas? Cumpramos as últimas vontades de nossos mortos com muito escrúpulo e cuidado, porque ai de nós se não o fizermos. Tem-se visto castigos tremendos pesar sobre os que roubam os direitos dos defuntos. Se deixaram legados para missas, dinheiro para obras de caridade, propriedades para determinados fins, respeitemos estas vontades. Façamos executar o mais depressa possível os testamentos. Principalmente, não retardemos as missas que deixaram para ser celebradas. É um perigo. Tomemos bem nota das últimas recomendações dos agonizantes. O Concílio de Trento recomenda aos bispos que velem atentamente o cumprimento dos legados feitos pelos fiéis defuntos. Vários concílios chegam a lançar excomunhão sobre os que cometem injustiças e fraudes nos legados, sobretudo de missas. É preciso cumprir com fidelidade os testamentos o mais depressa que for possível. As demoras muitas vezes importam em grande sofrimento no purgatório, para os defuntos e prejuízo para os vivos. Muito cuidado com os testamentos. Procurai não entregar, a não ser em mãos seguras, os legados de missas. São os mais sérios e importantes. Segundo muitas revelações particulares, estas injustiças têm custado anos e até séculos de purgatório a muitos. Não se roube o que é direito dos fiéis defuntos. Lembremo-nos das expressões severas do Concílio de Cartago, Egentio necatoris. São assassinos das almas necessitadas os que lesam os testamentos e não cumprem as últimas vontades dos mortos. Depressa, sem hesitação, sejamos fidelíssimos e pressurosos em cumprir as últimas vontades dos mortos. Com isso nos livraremos de muitos castigos. Não se brinca com o severo juízo de Deus na defesa dos direitos dos mortos. Respeitai os mortos. Estamos numa época de lamentável ausência de respeito e veneração pelas coisas sagradas. Uma hora de impiedade e irreverência. O homem moderno paganizado zomba de tudo, deturpa a verdade, nada leva a sério. Uma das manifestações mais dolorosas desta irreverência é o desrespeito à memória dos defuntos, e quando não os deixam no esquecimento, zombam deles, ou os trazem à baila em anedotas e conversas imorais. É uma impiedade. Respeitemos a memória dos defuntos. Os pagãos tinham esse senso quando diziam: parte sepultis, perdoa os mortos. Cometeram erros, foram maus, já estão entregues à justiça de Deus. Rezemos por eles. Que poderemos fazer então?
Não nos podemos vingar dos defuntos. Podemos lamentar o que fizeram, mas sejamos discretos e não vamos muito além do que pode mandar a justiça ou a reparação de algum escândalo que deixaram. Nosso povo, graças a Deus, é tão delicado e sensível à memória dos defuntos. Como é edificante ouvir sempre a nossa gente se referir aos defuntos com expressões de caridade e respeito. Deus lhes perdoe. Deus o tenha em bom lugar. Deus que não o castigue na eternidade. É esse o modo de falar do povo. É necessário conservá-lo e guardemos essa tradição de respeito pelos mortos. Infelizmente, uma imprensa sem critério e irreverente e até imoral vai arrancando do povo esse sentimento delicado. Hoje, ouvem-se referências estúpidas e atrevidas à memória até de entes queridos. Com que linguagem se referem alguns aos mortos? Anedotas grosseiras, brincadeiras de mau gosto, com os defuntos e com motivos fúnebres. Não, isso não pode ser. Os pagãos não admitiriam isso. Entre eles, o culto dos mortos é sacratíssimo, e cristãos civilizados desrespeitam a memória até de seus entes queridos. Isso é fruto do materialismo de nossa época. Eduquem os pais no lar aos filhos, no culto e na reverência aos mortos. É um capítulo da boa educação. A Igreja cerca de veneração os cadáveres, manda-nos reverenciar os mortos e orar por eles no dia de finados. Por que havemos de permitir que até no seio de famílias cristãs se brinque e se zombe da memória sagrada de nossos defuntos? Outro sintoma alarmante dessa irreverência é o desrespeito nos enterros e nas cerimônias fúnebres. Missas de 7º dia e aniversário, nas quais se vêem nos templos, além da indiferença para com o altar, verdadeiras profanações nas atitudes e conversas. Enterros nos quais se fumam e as palestras versam sobre assuntos até impróprios. Enterros sem uma oração, sem uma manifestação de fé cristã. É doloroso, é lastimável tudo isso. Somos um povo de tradições piedosas e de veneração pelos mortos. Por que não guardar essas tradições que, graças a Deus, ainda vigoram por aí afora em nosso interior, onde essa estúpida civilização paganizada ainda não chegou? Felizmente, muitas famílias nossas ainda conservam nossos hábitos cristãos e piedosos do culto dos mortos. Todavia, é necessário que façamos uma campanha pelo respeito nos funerais, pelo respeito aos defuntos. Sejamos apóstolos do purgatório. Sejamos apóstolos do purgatório. Que significa isso? Há o apostolado da salvação das almas neste mundo, apostolado necessário, urgente e indispensável. Dizia Pio XI aos leigos da ação católica: todo sacerdote foi chamado por Deus a salvar a sua alma com uma condição, a de salvar também as almas dos seus irmãos. Onde há almas que possam glorificar a Deus, lá deve estar o apóstolo para lutar por elas e salvá-las. Há multidões de pobres almas sofredoras nas chamas expiadoras do purgatório. Podemos ficar indiferentes à sorte das pobres almas? É nosso interesse também trabalhar pelo purgatório. Eu nunca vi, disse Santo Agostinho, e não me lembro de ter lido jamais, que aquele que reza pelos mortos tenha tido morte no pecado ou simplesmente duvidosa. Não queremos salvar nossa alma? Procuremos essa garantia que nos poderá dar da perseverança final, a nossa perseverança na caridade para com os defuntos. Nosso Senhor socorre os que socorrem os mortos. Façamos tudo o que pudermos para que se multipliquem os sufrágios das almas. Um zelo engenhoso procura sempre ocasiões e não perde a oportunidade de fazer o apostolado do purgatório. Propaganda de bons livros que tratem do assunto, distribuição de folhas volantes, orações, etc. É preciso propagar o uso da comunhão mensal pelos mortos, o rosário pelas almas, as novenas e, sobretudo, uma campanha pela Santa Missa.
mandar celebrar missas pela alma dos pobrezinhos, fazer economias nos cofrezinhos das almas para as missas. Ao invés de tantas promessas inúteis, mandar celebrar santas missas pelas almas mais abandonadas, a fim de alcançar de nosso Senhor, por essa caridade, as graças desejadas. Finalmente, há uma prática que se vai propagando entre nós e que tem dado excelentes resultados e concorrido muito para incrementar a devoção pelo purgatório. É o Natal das Almas. Em que consiste? Não costumamos ser carinhosos e festejarmos o Natal de Jesus com presentes e obséquios aos nossos pobres? Pois lembremo-nos daquelas miseráveis e pobres almas que gemem no purgatório. Vamos preparar-lhes um Natal de sufrágios. Durante alguns meses antes do Natal, ou melhor, durante o ano todo, vamos formando um tesouro espiritual de missas mandadas celebrar, missas assistidas, comunhões, esmolas, mortificações, vias sacras, novena das almas, enfim, um ramalhete com toda a sorte de sufrágios. E ofereçamos tudo pelo Natal das almas, para que nosso Senhor dê às pobres almas sofredoras um Natal no céu, um Natal eterno na glória. Preparemos cada ano este Natal das almas. É um meio de estimular a devoção e socorrer muitas almas abandonadas do purgatório. Enfim, o que não há de inventar o zelo esclarecido de uma alma caridosa e que compreende a necessidade e o sofrimento das almas do purgatório? Sejamos apóstolos do purgatório. Na hora da morte e na eternidade, havemos de ver quantos méritos e quantos favores do céu receberemos por essa grande caridade. Exemplo: as últimas vontades de nossos mortos. É preciso muito cuidado e muito escrúpulo no cumprimento das últimas vontades de nossos defuntos. Executemos as suas ordens e testamentos com toda a justiça, porque muitas vezes os maus herdeiros ou ingratos não cumprem o que lhes foi deixado em testamento e fazem sofrer no purgatório as pobres almas e preparam também para si próprios um terrível purgatório, porque Deus sempre castiga os que são causa do sofrimento das pobres almas. Conta o padre Rossignoli em seu livro As Maravilhas das Almas do Purgatório este exemplo entre muitos. Em Milão, uma fertilíssima plantação ficou destruída por uma chuva de pedras, que tudo devastou. E o que era para se admirar é que em torno do sítio não caiu um só granizo e nem houve estrago por menor que fosse. Foi revelado o castigo de Deus sobre os seus donos. Aquela propriedade era de uns jovens que a haviam herdado do pai, falecido, e não cumpriram as últimas vontades do defunto. Trabalhavam aos domingos e se esqueciam de sufragar a alma do pai. Outro fato se conta do tempo de Carlos Magno. Narra um antigo cronista que um bravo soldado que havia seguido o grande imperador em todos os campos de batalha, ao sentir-se aproximar a morte, chamou um neto, único herdeiro do que possuía, e lhe disse: "Meu filho, toda a minha riqueza consiste nas armas e no belo cavalo que possuo. As minhas armas ficarás com elas, e o meu cavalo será vendido e o preço entregue aos sacerdotes, a fim de que uns me socorram com as orações e outros com o santo sacrifício da missa por minha alma." O neto, em pranto, prometeu cumprir a vontade do avô agonizante. Todavia, mal o havia sepultado, já se esquecera das recomendações. Pensou consigo: "Este cavalo tão belo eu o venderei mais tarde e cumprirei a última vontade de meu avô. Vou aproveitá-lo antes." Passavam-se dias e meses e o jovem em passeios a cavalo. Passaram-se 6 meses e um dia o avô lhe apareceu. "Ai, meu neto ingrato e cruel, não tivestes piedade do teu desgraçado avô? Onde está o que me prometestes? Por tua causa estou padecendo horrivelmente nas chamas do purgatório. Mas Deus teve piedade de mim e hoje mesmo vou para o céu. Por justo castigo de Deus, deverás sofrer no purgatório as penas que me faltam
e morrerás logo. Poucos dias depois, o jovem caiu doente e em estado grave. Mandou chamar um sacerdote, fez uma boa confissão e narrou-lhe a aparição e a sua falta. Morreu piedosamente na certeza de ir padecer no purgatório o sofrimento de que foi causa ao pobre avô, pelo descuido em cumprir suas últimas vontades. Não defraudemos os mortos. A causa dos mortos está entregue à justiça de Deus.